Olá, boa tarde. Eu sou Carlos Henrique Teixeira, oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Centro Especializado em Oncologia. Estou aqui hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, com os nossos convidados, os também oncologistas do Centro Especializado em Oncologia, Dr. Tiago Jorge e Dr. Davi Jorge. E hoje nós vamos bater um papo e conversar bastante sobre inovação, sobre tratamento e para onde estamos caminhando em busca da cura do câncer. A gente vai bater um papo e logo depois abrir para perguntas, para interação do público e esperamos aqui sanar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Tiago e Valdec, boa tarde. É um prazer recebê-los aqui hoje na nossa live. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Valdec. Um prazer estar aqui conversando sobre inovação, que é um assunto que eu sou apaixonado. Muito bom. Dr. Valdec está com a gente também, que se quiser já se apresentar, falar um pouquinho também. Bom, enquanto o Dr. Valdec aí, não consegue logar no nosso sistema, vamos começar, Tiago, falando um pouquinho aí do tratamento e talvez uma das perguntas que os pacientes mais fazem aí no nosso dia a dia, e é aquela pergunta difícil de responder, né? Mas eu queria que você começasse a tentar debater um pouco desse tema tão importante. Teremos um dia a cura do câncer, Tiago? Olha, Carlos, essa é uma pergunta que acaba, às vezes, assustando a gente todos os dias. Eu, sinceramente, eu gosto muito de uma frase que um oncologista, em um dos livros sobre a história do câncer, acaba dizendo, que ele fala que o câncer não deixa de ser uma reflexão do ser humano. O câncer nada mais é do que uma evolução das células, apesar de uma maneira desarranjada, mas tentando sobreviver a qualquer custo. Então, às vezes, parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo, né? A gente arranja tratamento para uma coisa, depois de alguns meses o tratamento falha, vem um tratamento novo, depois de outros meses o tratamento falha e assim por diante. Então, talvez a gente esteja falando muito mais de doenças que sejam cronificadas mais do que curadas. O que hoje acontece com a maioria das doenças. Então, hoje, por exemplo, os infartos matam muito menos do que matavam na década de 90 e assim por diante, mas o paciente que teve um infarto acaba sofrendo as consequências do infarto. Apesar do infarto estar resolvido, a gente vê algumas consequências, como falha cardíaca e assim por diante, e que são tratadas a longo prazo. Sinceramente, é assim que eu vejo. Mas vale lembrar que, como em qualquer outra doença que tem a ver com o comportamento humano, e quando eu digo comportamento humano, com os nossos hábitos de estilo de vida, a gente precisa realmente pensar em prevenção, né? Pensar em como a gente diminui o risco do tumor aparecer em primeiro lugar, e não necessariamente como a gente vai curá-lo depois de aparecer, e simples, essas duas coisas devem sempre correr juntas. Muito. Ok, E, Tiago, boa tarde. o Valdec entrou aí com a gente. Bem-vindo, Valdec. Bom, Carlos, obrigado. Boa tarde a todos. Uma vez mais, eu estava com o microfone no mudo, então reitero aqui meus cumprimentos a todos. Mas essa é uma questão que nós nos deparamos todo dia. Nosso querido Tiago mencionou um ponto que eu acho extremamente relevante e concordo plenamente. Ou seja, a célula maligna, a célula cancerosa, é aquela que atingiu a imortalidade frente a uma situação adversa. Então, é este combate que nós lutamos no dia a dia. Mas para responder se nós vamos ter cura de câncer num dia, a gente tem que fragmentar um pouco essa situação. Primeiro, não podemos chamar de câncer todas as doenças, colocar no mesmo grupo todas as doenças malignas englobadas sob o nome de câncer e atribuir cura para ela um dia ou não. Ou seja, algumas com mais precocidade, outras mais tardiamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é não colocarmos todas as doenças malignas no mesmo patamar para falar sobre cura ou não.
O segundo ponto que eu acho muito relevante é nós definirmos o que estamos chamando de cura. Porque eu posso entender perfeitamente cura no sentido estatístico, ou seja, aquele paciente portador de uma doença X, que tem a mesma taxa de mortalidade que a população considerada normal e fora de tratamento, eu posso dizer que ele está curado. Exemplo, aquele paciente que tem uma doença maligna, faz um tratamento, a doença entra em remissão e ele vai ficar fora de tratamento um período, às vezes, tão prolongado quanto que ele tem a mesma taxa de mortalidade. Então, esta cura estatística é muito mais fácil de obtermos. Outra definição da cura, que seria aquela definição que todos nós almejamos e que talvez seja um pouco mais difícil, mas perfeitamente possível, é a erradicação da enfermidade. Ou seja, o paciente fez um determinado tratamento, esse tratamento induziu uma resposta completa e nunca mais houve a recorrência da enfermidade, pelo menos enquanto esse paciente teve o seu tempo de vida a ser cumprido. Então, são duas situações interessantes que eu vejo antes da gente falar de cura, de que cura estamos falando, né? Antes da gente poder dizer quão próximo ou quão longe está a cura. Em algumas situações, ela é real já há muitos anos. Em outras situações, nós estamos obtendo nas últimas décadas, nos últimos anos. E esperemos que nos anos vindouros a gente aumente essas taxas de cura, quer chamemos de cura estatística ou sentido de erradicação definitiva de uma enfermidade. E cada vez a gente aprende mais, né, Waldeck? Eu queria até que o Tiago também comentasse um pouco disso. A gente viu agora vários manchetes de revistas leigas e não leigas de um caso de um paciente com Covid e que teve aí a erradicação aí do seu linfoma, né? Então, aí demonstrando novamente o quão importante é o nosso sistema imunológico nesse combate, né? O Waldeck também trata bastante pacientes com linfoma. Queria só que, de uma maneira bem genérica, vocês trouxessem um pouco do racional dessa interação. Essa foi uma publicação muito interessante, um relato de caso, né? Onde o paciente com linfoma Hodgkin, após contrair Covid, ele foi capaz de, pelo estímulo à sua imunidade, combater a enfermidade. Mas é uma situação muito particular que eu vejo, Carlos. Por quê? O paciente portador de linfoma Hodgkin, ele, por definição, tem uma baixa de sua imunidade celular. Então, em função dessa baixa de imunidade, que favorece que o vírus causador do Hodgkin acabe levando à doença. Então, como que eu vi essa situação? O paciente, após contrair Covid, esse Covid obrigatoriamente fez um estímulo da sua imunidade, o seu sistema imunológico, então, pôde combater eficazmente o Hodgkin. Foi uma feliz coincidência, eu diria assim, sabe? Eu não vejo de outra forma. Ou seja, foi uma manipulação do sistema imunológico que desencadeou a erradicação da enfermidade. Essa manipulação, neste caso, foi propiciada pelo vírus. E isso, Tiago, acaba remetendo a gente um pouco lá nos primórdios da imunoterapia, né, que meio que começou de uma forma acidental lá no século retrasado. E o Tiago pode comentar um pouco disso. E por que a gente está entrando um pouco nesse assunto? A imunoterapia, né, um novo pilar de tratamento no câncer. A imunoterapia, de fato, eu acho que é a nova frente de pesquisas de tratamento em oncologia, e daí abrindo uma árvore de novos galhos, né, em relação ao CAR-T-cell, são coisas bem mais evoluídas, e aí a gente acaba entrando também no assunto de novas tecnologias, de inovação. Então, aquele mundo que a gente vê nos filmes de ciência, de manipulação genética, está muito próximo já do nosso dia a dia, Tiago? Carlos, realmente, assim, não está próximo, é realidade, né? Quando a gente fala de manipulação genética, essa própria tecnologia que você mencionou, o CAR-T-cell, não deixa de ser uma manipulação genética. Basicamente, a gente sabe desde o século retrasado que imunoterapia funciona para câncer. A gente só não sabia que tipo de imunoterapia. Mas a gente já tinha lampejos de que uma reação imune, em algum momento, ela podia reduzir ou até
erradicar um câncer. O problema é que a gente não tinha as ferramentas tecnológicas para estudar isso melhor. E isso, principalmente no começo desse século, foi possível através de melhor entendimento de como funciona essa imunoterapia. Eu brinco que a gente começou utilizando o próprio tumor, as chamadas vacinas, depois a gente começou a utilizar o suco inflamatório, as interleucinas e assim por diante. Depois a gente aprendeu a manipular como esse sistema imune se comporta, e aí a gente tem a imunoterapia mais moderna, né? Anti-PDL1, anti-PD1, os anti-CTLA4s, e agora a gente está aprendendo a literalmente manipular a imunoterapia de uma maneira em que eu dou o alvo e também dou um míssil que atinge o alvo. O CAR-T-cell é uma parte disso, né? Então, se a gente for pegar essa manipulação genética, hoje ela permite que infectemos, digamos, um paciente com um pedaço de DNA que a gente quer que modifique as células imunes daquele paciente. São os casos que a gente vê com a vacinação contra o Covid de duas farmas, e que elas usam essas famílias de RNA, essas vacinas de RNA, para poder manipular o sistema imune e ensinar o sistema imune que ele deve combater o vírus SARS-CoV-2. E isso pode ser, sim, utilizado em câncer. Então, por exemplo, em uma das áreas que eu mais faço, que é a neuro-oncologia, a gente sempre teve um problema muito grande de manipular o sistema imune, porque o sistema imune não tem uma facilidade tão grande de penetrar o cérebro e de agir no cérebro como ele tem no resto do corpo. Então, a gente consegue, de alguma maneira, injetando vírus, isso ainda não é uma realidade no Brasil, mas, por exemplo, no Japão, essa terapia foi liberada, você injeta o vírus no tumor e esse vírus acaba expondo no tumor alvos para que a imunoterapia possa chegar mais, ou alvos para que o próprio sistema imune do paciente consiga combater, e com resultados realmente surpreendentes, né? Então, assim, de novo, essa manipulação genética não é ficção científica, essa manipulação genética já é realidade, ela já está sendo aplicada, infelizmente ainda, em países com mais condições de pesquisa clínica, em países mais ricos, mas que logo, logo devem chegar para a gente. Muito bom. Valdec, a gente já tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Bianca Ribeiro. Ela tem duas perguntas bem interessantes. Primeiro, se existe algum tipo de câncer com maior chance de cura do que outros, e ela particularmente fez já um tratamento de câncer de mama e completou 5 anos. A pergunta dela é: estou curada ou não? Ok, Bianca. Bianca, né, a internauta que pergunta, a gente agradece a participação dela. É sempre muito interessante, porque às vezes nós vamos debatendo entre nós e nem sempre nós estamos atendendo aos interesses de quem está nos ouvindo. Então, as perguntas são muito úteis nesse sentido, para que a gente possa direcionar melhor a resposta à nossa conversa. Mas, Bianca, os principais tipos de câncer que são curados atualmente são as neoplasias hematológicas, sabe? Os linfomas, principalmente os linfomas, algumas leucemias também, né, principalmente na infância, mas são as hematológicas. Quando a gente fala em cura nos tumores sólidos, nós estamos nos referindo àquele paciente com doença metastática, porque é a parte mais difícil da curabilidade. Aquele paciente que foi tratado precocemente de sua enfermidade, onde fez a sua cirurgia, onde fez o tratamento com a quimioterapia adjuvante, como nós chamamos, aquela quimioterapia adjuvante, essas taxas de cura naqueles cânceres iniciais, elas são relativamente elevadas. Então, eu espero que você seja uma desta contemplada. Pelo que eu entendi, você submeteu-se a uma cirurgia e fez um tratamento complementar profilático. Então, nessas situações, as taxas são bem mais elevadas. Ultrapassados os primeiros 5 anos, pode-se falar que a pessoa está curada? Assim, se eu quero conceituar a cura como erradicação da enfermidade, ainda é precoce. A gente sabe que quanto mais distante você estiver do tratamento inicial, maior a sua probabilidade de cura, menor a probabilidade de recorrência. Mas para afirmar categoricamente que você está definitivamente curada, eu sugiro que você converse com seu médico, porque ele vai entrar em consideração qual é o subtipo do seu tumor. Alguns subtipos, eles podem recair muito tardiamente. Outros subtipos tendem a recair quando fazem de modo mais precoce.
Então, é muito difícil de responder essa pergunta de modo categórico, sabe? Eu espero que você esteja definitivamente curado. Mais uma vez mais, reitero que discuta com seu médico essa possibilidade. Muito bom, obrigado pela resposta, Valdec. Valdec, você trabalha principalmente com alguns tipos de câncer bastante raros, né? Sarcoma e melanoma. Eu queria que você falasse aí para o público em geral quais foram as evoluções nesses duas patologias aí nos últimos anos e o quanto que os novos tratamentos vêm ajudando nessas duas doenças. Perfeito. Como você abordou duas situações, sarcomas e melanomas, se a resposta estiver muito longa, você me interrompa. Vamos enfocar cada uma delas em separado. Melanoma teve um avanço estupendo na última década, estupendo. Ou seja, nós saímos de uma doença com a taxa de cura ou a taxa de mortalidade próxima a 100% nos 6 primeiros meses, isso na época que só tínhamos a quimioterapia como tratamento, até que chegamos na fase da terapia-alvo, da imunoterapia, onde nós temos 50% dos pacientes vivos ao final de 5 anos de acompanhamento, e desses 50%, boa parte deles curada de sua enfermidade. Ou seja, a grosso modo, 35% a 40% dos pacientes podem dizer que podem ser curados com os tratamentos modernos. O melanoma é muito interessante, que todos nós que fazemos oncologia clínica há muitos anos, temos casos anedóticos de cura até com quimioterapia, mas são casos realmente anedóticos. Eu, por exemplo, tive um caso definitivamente curado com quimioterapia. Outro dia um colega me confidenciou que teve 2 casos. Naquela época, nós achávamos que a cura era em função do tratamento citostático, o tratamento capaz de matar as células. Hoje nós entendemos que, na verdade, não foi o nosso tratamento citostático, foi o nosso tratamento, ele expôs antígenos ao sistema imunológico, e aí sim o sistema imunológico pôde combater eficazmente o melanoma. A exposição desses antígenos pode se dar com quimioterapia, pode se dar com cirurgia, ou até mesmo com radioterapia. Ou seja, o importante é expor esses antígenos ao sistema imunológico. Pois bem, isso é o que se fazia anteriormente. Tem relatos de casos, eu relatei recentemente um caso também, de cura de melanoma após a biópsia de uma lesão metastática. E todos os autores que relatam cura nesse sentido, a maioria dos pacientes submeteu-se a algum procedimento cirúrgico, ou seja, a cirurgia, ela expôs antígenos ao sistema imunológico. Então, essa é a realidade do melanoma, uma doença hoje com taxas de cura excelentes comparativamente ao que se conseguia até alguns anos. Em termos de sarcomas, Carlos, a situação é mais complicada um pouco. Também é possível curar sarcomas? É possível sim. Mas também são casos anedóticos. Então, essa semana nós fizemos uma aula com os residentes, onde eu ilustro exatamente isso. Tem um autor que, na sua publicação, ele menciona que dos pacientes que se obtém resposta completa, e esse percentual, infelizmente, não é elevado, ele obteve 20% de sobrevida a longo prazo, ou seja, pacientes que adquiriram uma cura estatística, não uma cura no sentido de erradicação da enfermidade. Eu tenho 2 casos curados nesse sentido, que o paciente, ele, enquanto esteve em vida, não houve recorrência de sua enfermidade. Mas, uma vez mais, são casos anedóticos. Nos sarcomas, nós conseguimos hoje muito mais um controle da enfermidade, ainda que esse controle possa ser cada vez mais prolongado, do que a erradicação da enfermidade completamente. Mas a gente espera que, no futuro próximo, os sarcomas também possam atingir taxas de cura superiores à que nós temos hoje. Então, de modo geral, quando nós abordamos, em conclusão, o melanoma hoje metastático, nós o fazemos com intuito curativo. Já os sarcomas, nós o fazemos com intuito paliativo, ainda que uma fração anedótica desses pacientes possa obter a cura. Fração anedótica, agora estamos referindo aos sarcomas. Se a gente colocar em termos percentuais, resposta completa, nós atingimos uma fração inferior a 10%. Desses pacientes em resposta completa, 20% deles, ou seja, no final nós teremos
1 a 2% dos pacientes com uma taxa de sobrevivência prolongada, e desta fração pode ser que algum esteja definitivamente curado, ou pelo menos a doença não recorrer, enquanto esse paciente estiver em acompanhamento. Eu não sei se eu respondi a sua questão inicial, Carlos, mas Respondi. é a realidade dos nossos pacientes com sarcomas e melanomas hoje, de modo muito sintético. Sintetizou muito bem. Obrigado, Valdec. Agora, Tiago, a gente, pensando aí retrospectivamente, olhando para trás, e já tem algumas publicações mostrando isso, parece que a gente, de fato, ganhou em termos de benefício para o paciente, em termos de queda de mortalidade ao longo aí das últimas décadas. E provavelmente isso tem relação com os novos tratamentos, com terapia-alvo, mas também com diagnóstico precoce, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco disso. E também, a gente falou aí de vários novos tratamentos, e como que fica, por exemplo, tratamentos tradicionais da oncologia, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia? Esses tratamentos ficaram parados no tempo, como era 30 anos atrás, ou também temos evoluções nesses pilares de tratamento? Eu acho que quando a gente fala do quanto a gente diminuiu a mortalidade de alguns tumores, são os dois pontos principais que você comentou. Em alguns tumores, realmente, o que faz diferença é o diagnóstico precoce. Acho que o maior exemplo disso é o câncer coloretal e o câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero, hoje a gente tem testes para saber se o paciente está infectado com HPV ou não, ou como aquele HPV se transformou ou não numa doença potencialmente maligna ali no colo do útero, e isso já permite uma intervenção, ou seja, você consegue literalmente destruir aquela lesão antes até que ela se transforme em uma lesão maligna, que é o que acontece na maioria dos tumores de intestino. O outro grande ponto não é só a evolução do tratamento em si, mas a evolução de toda a medicina, né? Quando a gente olha, por exemplo, como você bem citou, cirurgia, radioterapia, a evolução tecnológica está permitindo que a gente consiga fazer cirurgias cada vez maiores e com menos toxicidade para os pacientes, né? A gente consegue, na radioterapia, por exemplo, com algumas técnicas novas, técnicas de computação e assim por diante, literalmente acertar o alvo e quase não pegar o que tem em volta do alvo, permitindo que o paciente tome até doses maiores de radioterapia e com menos efeitos colaterais. Então, toda essa evolução permite com que os tratamentos fiquem melhores. A gente não pode esquecer também do suporte que a gente tem hoje. Assim, hoje é muito mais fácil uma pessoa acessar um sistema de saúde do que era antigamente, tanto pela melhora do acesso ao sistema propriamente dito com políticas públicas, a melhora e até a maioria das pessoas indo morar em centros urbanos, onde é razoavelmente mais fácil conseguir chegar num centro de tratamento. A digitalização, hoje você consegue fazer uma consulta com um médico através do seu celular, e com isso você já começa a ter as orientações para poder navegar o sistema de saúde e resolver aquela sintomatologia de uma maneira um pouco mais rápida. Então, se você tem uma suspeita de um nódulo na mama, hoje você pode ligar para um médico através de vários serviços que tem de medicina de saúde e, consequentemente, acessar uma agenda mais rápida, não depender de passar com um outro e assim por diante. Então, tudo isso facilita. E a gente também não pode esquecer, Carlos, de algumas evoluções tecnológicas que parecem não ter nada a ver com a medicina, mas que impactam na medicina. Um dos grandes pontos que eu levanto por exemplo, a geladeira. Até o começo do século passado, nos Estados Unidos, a maior causa de morte por câncer era câncer de estômago. E a grande coisa que fez com que diminuísse o número de cânceres de estômago nos Estados Unidos foi porque as pessoas começaram a poder comprar geladeira, surgiu essa tecnologia. Então, ninguém mais precisava fazer conservas. E o número de dietas baseadas em conservas despencou absurdamente e, consequentemente, diminuiu o número de cânceres de estômago. A gente não pode esquecer que a evolução humana como um todo é o que proporciona que a gente faça isso. Por outro lado,
a evolução humana também muda o padrão de tumores que aparecem. Então, a gente não tinha quase tumor de pulmão, a partir do momento que surgiu o cigarro e na Primeira Guerra Mundial todo mundo começou a fumar, aumentou absurdamente e até hoje é o tumor que mais mata no mundo. Isso vem despencando, por quê? Porque a gente está combatendo o cigarro. Mas, ao mesmo tempo, alguns outros tumores estão aumentando. Tumor de pâncreas, os tumores cerebrais, alguns outros tipos de tumor de estômago. E a gente ainda não sabe muito bem o porquê, mas provavelmente relacionado a essas nossas mudanças de hábito de vida. Então, a gente também precisa ficar ligado e antenado e esse perfil muda. Tá. Tiago, eu vou Carlos, aproveitar. a gente não Desculpa. pode perder a oportunidade de você que está fazendo a moderação manifestar para nós, dentro da sua expertise, como é que está a curabilidade hoje em câncer de pulmão. E não só Boa. como debatedor, não só como moderador, mas também como debatedor, seria muito útil para todos nós, seus comentários. Muito bom, boa intervenção, Valdec. Câncer de pulmão evoluiu enormemente, eu acho que até aí um pouco na vanguarda dos outros tumores, com terapia-alvo, com a chegada da imunoterapia. E uma coisa que a gente tem que colocar em prática, mas de fato é um pouco complicado no nosso sistema de saúde, é o diagnóstico precoce através de exames de screening, né, de rastreamento, nos pacientes de risco elevado, os pacientes tabagistas. Então, isso de fato faz diferença, isso diminui mortalidade, e tal qual a mamografia, a colonoscopia e o Papa Nicolau são exames preventivos, a gente também tem que endereçar a questão do rastreamento precoce para câncer de pulmão, e mais antes ainda do que tudo isso, eliminar a cultura e o hábito do tabagismo, como o Tiago bem lembrou, que é o causador número 1 aí do câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão, de fato, melhorou muito. A gente praticamente triplicou a sobrevida aí nos últimos 15 anos, e hoje os pacientes com câncer de pulmão podem fazer planos a mais longo prazo, o que é muito importante. Excelente. Como você preconiza que esse screening seja feito na população de um modo geral? Esse screening hoje, se a gente for seguir as recomendações aí mais atuais, Valdec, a gente faz nos pacientes que têm aí um histórico de tabagismo aí entre 20 a 30 anos maço de cigarro, tá? Então é aquele paciente que fumou um maço de cigarro por dia aí de 20 a 30 anos, a depender de qual sociedade a gente vai seguir, e de 55 a 70 anos de idade. Tá? Então, a gente também pode alargar um pouco esse espectro de idade para tentar captar mais pessoas, mas aí o rendimento em termos de política de saúde pública cai um pouco, né? Mas, enfim, são questões que a gente precisa, de fato, colocar em discussão e viabilizar, né? A gente precisa viabilizar a tomografia. A tecnologia a gente já tem, a gente só precisa, de fato, viabilizar isso do ponto de vista econômico, tanto na saúde suplementar como na saúde pública, o que é ainda mais complicado, porque a gente depende de tomografia, e a gente bem sabe que as filas de tomografia hoje precisou de multirões, etc., e mesmo assim a coisa não caminhou muito. Né? Então, enfim, são várias frentes, né, que a gente precisa atacar, e do que depender aí dos avanços na oncologia, a gente, de fato, vai caminhar rapidamente. Muito obrigado pela pergunta. Tenho certeza que todos os internautas que agradecem aí seus comentários. Imagina. O Valdec, eu quero aproveitar, então, que a gente está aqui no bate-papo direto. Tem uma pergunta do nosso colega Ricardo Caponeiro. Ele deve estar encaminhando pergunta de alguém, na verdade, talvez ele está ajudando a gente aqui no debate, de uma paciente que fez um teste de mutação e veio positivo para P53. E a dúvida é, isso quer dizer que as chances dela de cura são nulas? O que ela pode esperar de um teste de mutação comum? Bom, P53 é um gene supressor de tumor que, quando ele apresenta alguma alteração em sua constituição, esse paciente está sujeito a várias neoplasias. Isso não quer dizer em absoluto que essa pessoa esteja condenada a morrer de câncer. Absolutamente. Isso quer dizer que ela tem uma taxa de câncer um pouco mais elevada que a população considerada
não portadora dessa alteração cromossômica. Tem os segmentos hoje bem estabelecidos de como fazer essa detecção precoce, então, dos tumores, caso eles apareçam. Para a gente para entrar nesse assunto, é um pouco mais complexo, porque tem as várias formas de fazer esse acompanhamento. Então, o mais importante, eu sugiro para esta pessoa que teve essa alteração cromossômica detectada, procurar um profissional especializado para que possa fazer o acompanhamento. E esse acompanhamento vai visar a detecção precoce das várias neoplasias envolvidas nessa alteração cromossômica. Então, o mais importante que eu recomendo, procure um profissional para que ele possa fazer o seu acompanhamento e, caso surja neoplasia, ser detectada numa fase inicial e você poder ser eficazmente tratado dessa enfermidade. Muito obrigado, Valdec. Vou voltar para o Tiago, que tem uma pergunta que é da área dele, da nossa internauta Luzineide Nunes. Tiago, ela tem um parente que está com um colangiocarcinoma muito avançado e ela pergunta qual é a possibilidade de cura nesse caso, porque falaram para ela que ele não tem mais condições de cirurgia e que será tratado apenas com quimioterapia. Infelizmente, os tumores avançados, a gente ainda está muito atrás na questão de tratamento, né? E o colangiocarcinoma é um dos tumores que a gente começou a estudar melhor agora, porque era um tumor mais raro e está se tornando mais frequente. Infelizmente, a gente não sabe quais são as causas, infelizmente, a gente não tem programas de rastreio, porque a gente não sabe quem vai aparecer, então é super difícil testar toda a população para achar de uma maneira precoce. Então, geralmente, quando a gente fala de colangiocarcinoma e que já está avançado, a gente fala muito mais em controle de doença do que em cura propriamente dito. É lógico que existem alguns casos, como o Dr. Valdec falou, eles entram em remissão, e remissão é o tumor desaparecer, mas que precisa de um controle, porque ele tem uma chance de reaparecer, então não pode ser chamado de cura. Então, provavelmente, nesses casos mais avançados, a quimioterapia é sim o tratamento que até hoje está melhor provado, que consegue, proporciona, na verdade, um melhor controle da doença, permitindo com que ela não se espalhe mais ou com que ela não cresça. Muito bom. Tiago, dentro ainda da sua expertise aí, tecnologias também que eu acabei de passar aqui na minha cabeça, a quimioterapia intraoperatória, a radioterapia intraoperatória e também outras tecnologias para pacientes, por exemplo, com câncer de cólon, que tem metástases hepáticas, e a gente já gostaria que você comentasse um pouco de ferramentas como quimioembolização, radioembolização, o quanto que isso ajuda aí no controle de sintomas ou na expectativa de vida, e se isso é para todo mundo, como que você usa essas tecnologias? É muito bom sempre ter novas tecnologias no nosso armamentário. A quimioembolização, propriamente dito, é uma tecnologia razoavelmente antiga e o princípio dela é super simples. Eu vou lá e vou entupir os vasos sanguíneos que nutrem o tumor e literalmente matar o tumor de fome, impedindo que chegue sangue lá e você consiga, de alguma maneira, criar essa necrose, essa morte tumoral. A gente usa muito isso em tumores de fígado, e mais recentemente a gente começou a agregar isso em outros tumores que afetam o fígado também. Existe um novo passo da quimioembolização, e que não é propriamente uma quimioembolização, mas é uma chamada radioembolização, e a função dela é quase como dar uma radioterapia extremamente localizada e uma radioterapia interna. A gente tem dois tipos de radioterapia. A gente tem a radioterapia chamada teleterapia, ou seja, você entra numa máquina, ela emite rádios que vêm por fora do seu corpo e acabam se concentrando na área que a gente quer. Mas a gente tem esse tipo de tratamento agora, que com as novas tecnologias a gente consegue colocar radiação dentro de pequenas esferas de vidro e assim por diante, e a gente coloca essas esferas de vidros com radiação dentro do fígado de uma maneira concentrada em um certo lugar. Isso tudo através do sangue. E essa radiação ela emite só naquele local, permitindo com que ela fique cercada, né, que ela não se espalhe pelos outros órgãos e que, ao mesmo tempo, ela dê uma dose muito alta.
Isso ainda não é liberado no Brasil. A gente tem uma experiência maior com outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, está se usando, na Austrália, alguns centros da Europa. É lógico, a gente já fez alguns casos, mas ainda é uma terapia ainda pouco utilizada, mas que a gente vem vendo alguns benefícios quando os casos são bem selecionados. A mensagem que fica nisso especificamente é: isso sempre deve ser bem avaliado por uma equipe multidisciplinar e que tem experiência, ou seja, médicos, radiologistas intervencionistas, radioterapeutas, oncologistas, cirurgiões e assim por diante. Quando a gente fala propriamente de radioterapia intraoperatória, realmente a gente também está vendo esse tipo de tecnologia. Hoje a gente consegue colocar a radioterapia de uma maneira que a gente consiga implantar dentro do corpo e isso emita a radioterapia para fora. Então, se você, por exemplo, faz uma cavidade numa cirurgia, digamos, cerebral, e você coloca essa semente de radioterapia ali dentro, você consegue irradiar o que está em volta dela. E esse é um dos princípios da radioterapia: irradiar o que está em volta para matar, depois de uma cirurgia, algo que possa ter sobrado e que a gente não viu naquele momento. Então, a gente tem alguns testes, até dentro do Oswaldo Cruz existe um estudo clínico que está aberto com esse sentido, mas, de novo, são terapias ainda muito novas, que elas são extremamente promissoras, mas ainda não tem a comprovação do benefício delas. Muito bom. E, Tiago, a pergunta da Michelle, eu acho que vai ao encontro aí do que você disse. Ela quer saber exatamente o que é o Intrabin e para que tipos de tumores ele é indicado. Exatamente, Michele. O Intrabin é exatamente esse tipo de radioterapia. Basicamente, traduzindo ao pé da letra, Intrabin é raio interno. Então, o que a gente consegue fazer, e é mais utilizado hoje para câncer de mama e alguns tipos de sarcoma, é que, principalmente em cirurgias em que você precise complementar com uma radioterapia para ter certeza que você aumentou muito a chance de eliminar completamente o tumor, microscopicamente falando também, em vez de ter que fazer aquelas várias sessões de radioterapia do raio que vem para fora, você coloca uma semente radioativa dentro e consegue fazer, não é uma semente, é um aparelho propriamente dito, e você consegue fazer a emissão de radioterapia por dentro, né, pela cavidade que você acabou criando durante a cirurgia. Isso, teoricamente, permite que você dê uma dose maior de radioterapia e de uma maneira muito localizada, poupando o tecido saudável que existe em volta daquela região da cirurgia. Então, teoricamente, você consegue poupar o paciente de toxicidades e, ao mesmo tempo, consegue traduzir um tratamento que às vezes leva 4, 5 semanas na radioterapia normal em apenas uma aplicação e feita dentro da própria cirurgia. Muito bom. Obrigado, Tiago. Valdec, duas perguntas também de internautas para você agora. Uma da Márcia Nunes, que ela quer saber, essa é uma pergunta muito boa, por que os médicos estão pedindo marcadores tumorais com tanta frequência e qual é a utilidade desses marcadores em pacientes sem queixas ou até com alguma queixa, se tem sentido em fazer isso. E a outra pergunta de uma outra internauta, e não sei se é da mesma, talvez da Márcia ou da Michelle, qual é a influência da genética, por exemplo, numa paciente com câncer de mama, que ela tem uma predisposição genética, que eu não sei se ela tem histórico familiar ou não, talvez sim, e se essa paciente com predisposição genética, ela trata o seu câncer de mama, ela tem um risco maior de recidiva do tumor? Então, essas duas perguntas para você, Valder. Ok, vamos lá. Márcia e Michele, a gente uma vez mais agradece a participação de vocês e eu reitero que facilita muito o nosso trabalho em direcionar respostas para essas curiosidades. Duas excelentes perguntas. A primeira delas, questão dos marcadores tumorais. Nós, oncologistas, não recomendamos a realização de marcadores tumorais como método para diagnóstico de câncer. Isso eu compreendo perfeitamente sua pergunta. É uma prática ainda comum no nosso meio. Muitos profissionais fazem isso. Dosam N marcadores tumorais e, frequentemente, um deles vem alterado, sem que tenha nenhum significado aquela alteração. Nós recomendamos marcadores frente ao diagnóstico firmado de uma neoplasia, e este marcador, então, sim, uma vez alterado, pode ser útil no acompanhamento desta neoplasia. Como toda regra, Márcia, tem exceção. A exceção que pode ser colocada nesse sentido
é a aferição do PSA nos homens, como método de auxílio no diagnóstico precoce de câncer de próstata. E mesmo isto, mesmo essa detecção do PSA, é objeto de controvérsia. Mas, sem querer entrar na controvérsia, é uma situação que nós admitimos perfeitamente na prática e também muitos de nós a adotam, a aferição do PSA como método de screening do câncer da próstata. Perfeito. Então, essa é uma situação perfeitamente válida e utilizada na prática que nós aprovamos. Os demais marcadores, na ausência do diagnóstico de neoplasia, nós não recomendamos. A outra questão é, outra pergunta foi o que a genética pode influenciar, não é isso, Carlos? Isso, uma paciente que já teve câncer de mama, mas segundo ela, ela tem uma predisposição genética, talvez aí por histórico familiar, não sei se ela tem alguma mutação pesquisada, mas pensando nesse sentido, qual é se ela tem uma chance maior de recidiva? Ok. Na verdade, veja bem, toda neoplasia ela precisa que nos seus primórdios de desenvolvimento tenha uma alteração genética subjacente. Esta alteração pode ser herdada ou adquirida ao longo da vida. Muito bem, quando ela é herdada, ou seja, a pessoa já tem aquela predisposição, é como se tivesse meio caminho andado. Daí para frente, para o desenvolvimento da neoplasia, é um caminho muito mais curto. Porém, se o diagnóstico é feito com precocidade, a paciente tem a mesma chance de curabilidade que uma outra paciente que recebeu aquela alteração genotípica de modo adquirido pelo meio ambiente. É a interação da bagagem genética com o meio ambiente, os hábitos, por exemplo, de cigarro, tabagismo e outros hábitos maléficos ao DNA da célula, que favorece o desenvolvimento de um genótipo maligno, ou seja, uma célula com capacidade de proliferação indefinida, em última análise é o câncer. Então, na verdade, é muito mais relacionado com a precocidade do diagnóstico. E como eu expliquei inicialmente, quando há uma herança genética herdada, o desenvolvimento da neoplasia tende a ser numa fase mais inicial. E é muito interessante estarmos atentos se aquela alteração herdada favorece mais de uma neoplasia, o que frequentemente acontece. O exemplo mais comum, mais amplamente utilizado nessas situações, é a alteração do BRCA, que favorece tanto o câncer de mama quanto o câncer de ovário. Tem, acho que uns 3 anos, mais ou menos, a mídia toda publicou a iniciativa da Angelina Jolie, que é uma personalidade, né, e submeter-se a cirurgias profiláticas por ser portadora desta alteração genética que favoreceria, no caso, favorece, no caso, tanto câncer de mama quanto câncer de ovário. Mas a resposta à sua pergunta é: a precocidade do diagnóstico é que determina a maior ou menor taxa de curabilidade. Eu posso fazer uma intervenção nisso, Carlos, Por que eu favor. acho bastante relevante nesse sentido? A gente tem alguns pontos que a gente precisa começar a ficar um pouquinho preocupado quanto à questão da genética. E não a questão da genética em si, mas como ela está sendo utilizada no mundo real. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue comprar testes genéticos na farmácia. Você simplesmente chega, tem nos supermercados, farmácias, você chega, pega uma caixinha, coleta a sua saliva, põe de volta, manda para o laboratório e vem uma lista de genes que você tem alterados ou não e que, consequentemente, podem levar a uma doença. E isso é um problemaço do ponto de vista do que realmente é importante ou não é importante. O que a gente não pode esquecer de genética é que genética nada mais é do que uma ciência em que a estatística está muito relacionada. É lógico que um paciente que tem uma mutação relacionada ao câncer e já tem um diagnóstico de câncer, essa mutação provavelmente, digo provavelmente, tem uma relação muito alta com esse câncer. E se essa mutação for herdada por filhos e assim por diante, esses filhos, sim, precisam ser acompanhados de uma maneira diferente para evitar os vários tumores que podem surgir devido a essa mutação. De novo, podem. Isso é uma palavra muito importante de ser falada. Eles podem surgir, não é que é certeza que eles vão surgir. Todas as nossas intervenções são para diminuir o risco, ou seja, tirar as mamas é para diminuir o risco de que apareça e, na grande maioria das vezes, eliminar esse risco de que apareça, mas outros órgãos que não podem ser operados, não quer dizer que o câncer vai aparecer
mas se ele aparecer, eu quero pegar ele de uma maneira precoce em que eu maximize as minhas chances de cura dessa doença. O problema é que quando você faz esses testes genéticos sem uma história familiar, sem uma chance estatística maior de que aquela mutação esteja realmente relacionada, é um grande problema. E aí eu conto o meu caso. Eu, por curiosidade, acabei fazendo o meu exoma. Eu fiz toda a minha genética para ver as mutações que eu tinha. E a hora que eu peguei o relatório, é assustador. Eu tenho diversas mutações que têm relação com doenças neurológicas, que fazem você perder os movimentos e assim por diante. E a grande questão é essa: será que isso vai virar alguma coisa? Na minha família, ninguém tem esse tipo de doença. Então, qual a chance disso ser simplesmente um achado e que não significa nada? Qual a chance disso ser real? Será que não foi um errinho ali na hora do teste? Então, assim, tudo isso deve ser muito levado em conta quando a gente fala de genética, porque isso pode sim se transformar numa neurose. Uma pessoa que recebe uma informação de que tem uma chance maior de ter um câncer, essa pessoa pode ficar completamente abalada para o resto da vida. É a sensação de viver com um machado ao tempo todo, um risco de cair na sua cabeça. Isso é muito ruim. Então, eu peço sempre para que as pessoas tenham muito cuidado quando falam de genética, porque genética deve sim ser interpretada com um monte de outras informações juntas. Excelente, Thiago. Excelente Aí, complementação. Eu só aproveitar. Na verdade, a gente começa a conversar e um assunto vai puxando outra ideia e outra ideia. Cada um desses assuntos poderia gerar horas e horas de bate-papo. Porque isso é muito bom. O que o Thiago está colocando é muito relevante, ou seja, não é o fato de haver o gene predisposto a determinada situação que aquela situação vai ocorrer. Assim, tecnicamente, nós chamamos isso de penetrância do gene, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrer o fenótipo uma vez que aconteça, que haja o genótipo. Tem genes, tem alterações que a penetrância é muito elevada, tem genes que é muito baixa. Então, é muito complicado você assumir que terá uma doença em função de um achado genômico. Isso tem que ser muito bem ponderado. muito bem, Valdec, daí até, né, Tiago, também a importância dos serviços de oncologia ter um serviço de aconselhamento genético, e felizmente a gente tem a facilidade de ter isso no nosso centro, discussões de casos de oncogenética e também a presença da geneticista ali com a gente, não só para indicar quando necessário, desindicar um exame fútil, eventualmente fútil, e fazer esse papel do aconselhamento que é tão importante com o resultado, ou se o paciente vai saber lidar com aquele resultado, né? Então, existe aí uma gama de coisas que precisam ser pinceladas com o paciente, ajuda de psicólogo. Então, foi muito bom a gente lembrar desse assunto. Só para a gente complementar, aqui a Bianca, ela voltou a resposta aqui no nosso bate-papo, e ela tem, de fato, um histórico familiar de câncer de mama. A tia dela teve câncer de mama e retornou 20 anos depois. Aquele ponto que a gente estava falando também, né, Valdec? Aquele número mágico de 5 anos nem sempre acontece, principalmente com câncer de mama, que tem recidivas tardias conhecidas por nós, né? Exato. A gente E imagino que a gente tem que reservar um espaço também, que nós estamos já próximo do encerramento, se eu não me engano, programamos para terminar às 19 horas, né? uhum, De abordar um pouquinho os alvos moleculares, que passamos muito rapidamente por eles, uhum, assim, na sua sequência de temas a serem debatidos, tem um espaço para eles? claro, fique à vontade. Ok. Na verdade, assim, os alvos moleculares, que é uma outra tendência moderna da oncologia, é a busca de alterações nas células tumorais, de alguma alteração contra a qual existe uma droga desenvolvida. Isso está sendo assim, a vedete do momento ao lado da imunoterapia, ou seja, a busca por essas alterações. E nós vamos interpretar o câncer, uma outra forma de interpretar o câncer, em vez de denominá-lo câncer de mama, câncer de pulmão ou de estômago, é denominá-lo pela alteração genética que ele apresenta, genotípica que ele apresenta, para direcionar o tratamento alvo molecular. É uma tendência também brilhante.
uma forma de inibir a proliferação celular. E essa tendência, a célula sempre, como dissemos inicialmente, que o câncer é uma célula que se especializou em sobrevivência, há uma tendência da célula a achar mecanismos para driblar esta coibição da sua proliferação. Aí a medicina vai atrás de outra molécula capaz de inibir aquela via que foi driblada, e assim por diante. Mas é uma tendência hoje que a gente não pode deixar de mencionar. São os tratamentos agnósticos, como nós chamamos, ou seja, nós vamos tratar não a morfologia, vamos tratar a alteração molecular encontrada, quando encontrada. Muito bem. O Valdec, e aproveitando esse seu gancho, foi até alvo de uma pergunta dos internautas, por que esses tratamentos novos, como terapia-alvo que você citou, a imunoterapia, são utilizados somente nesses pacientes com doença mais avançada? A gente não poderia fazer isso nos casos mais precoces? Ok, essa é uma excelente pergunta, excelente. Em todo tratamento que ele começa a mostrar excelentes resultados, ele é inicialmente utilizado nas fases avançadas, para que depois ele possa ser utilizado de modo profilático. Mas, no entanto, são todos tratamentos também que têm toxicidade. Então, nós precisamos ponderar muito bem se fazê-los de modo profilático vai ser útil aos nossos pacientes. De modo profilático, esse tratamento tem que ultrapassar a sua toxicidade. E isso não é muito fácil na prática. Ainda há toxicidade relevante que tem que ser ponderada. De um modo geral, os tratamentos profiláticos menos agressivos conseguem excelentes resultados. Isso de um modo geral em oncologia. Tão bons a ponto de hoje nós dispensarmos esses tratamentos mais modernos. Esses, de modo profilático, ainda estão em estudo e vão entrando progressivamente na prática clínica. Vão entrar sim, um dia vão entrar, principalmente à medida que a sua eficácia for maior e a toxicidade for menor. Mas, de um modo geral, com raras exceções, são tratamentos reservados para a doença avançada. Uhum. Daí a necessidade dos tão conhecidos hoje pelo público, né, Valdec? Os estudos de fase 3, que as vacinas ajudaram no entendimento aí do público em geral, que são os estudos, o que é a pesquisa clínica. Eu acho que isso tudo está mais familiarizado aí para todo mundo, de uma forma geral, entender os passos da ciência, né? E aí eu vou voltar nesses passos da ciência para o Tiago, que gosta de pensar lá no futuro, né, Tiago? Como que você vê a oncologia nos próximos 5 anos, Tiago? Nós vamos nos tornar irrelevantes, os oncologistas? O que vai acontecer com os pacientes, com a vida deles? Eles vão se tratar olhando um aplicativo de celular? O médico vai passar uma receita que vai ser igual para todo mundo? Como é que você vê toda essa engenharia aí para os próximos 5 anos? Na verdade, eu vejo o nosso futuro como brilhante. A gente vai saber literalmente que droga dá para cada paciente baseado em diversas informações. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje existem tecnologias que a gente consegue reproduzir órgãos inteiros dentro de um único chip. Então, você consegue colocar metástase lá dentro que você biopsia do paciente, ver como aquilo se comporta, jogar as quimioterapias, jogar as moléculas, assim por diante, e ver qual que matou o tumor. E aí você pode indicar isso para o paciente. Então, provavelmente a gente juntando as genéticas, essas outras tecnologias de sensibilidade do tumor a diversas doenças, a diversas drogas, o mais provável é que no futuro a gente receba uma lista com a probabilidade, isso tudo gerado por inteligência artificial, análise de casos que estão nos prontuários ao redor do mundo, traduções e assim por diante, a gente consiga chegar à conclusão, para esse paciente que está na tua frente, que tem essa genética, que tem esse tipo de tumor, que tem essa genética no tumor, e que tem esse tipo de genética que permite que eu dê tal droga sem a maior toxicidade possível, ou seja, o menos tóxico possível, a chance disso ter uma efetividade boa é em torno de tantos por cento. Então, a gente vai ter muito essa facilidade. E a gente também não pode esquecer que para a cirurgia isso também está evoluindo bastante. A gente hoje tem tecnologias que as pessoas estão começando a imprimir órgãos, né? A gente está conseguindo, através da genética retirada da pessoa, criar o órgão daquela pessoa dentro de animais. Hoje existem fazendas, lógico, ainda experimentais, mas fazendas de órgãos humanos.
E o que isso vai permitir? Antes, coisas que eram inoperáveis começam a se tornar operáveis, porque eu tenho como repor aquele órgão. Então, eu vejo como o futuro da luta contra o câncer brilhante. A gente vai poder fazer coisas que antes pareciam alvo de ficção científica. Muito bom. Bom, antes de terminar, eu queria só responder rapidamente a pergunta da Janete, que chegou agora. A tia dela faleceu de câncer de pulmão, e se isso é um motivo para ela se precaver a respeito desse problema. Olha, Janete, raramente câncer de pulmão tem histórico familiar, né? Provavelmente a sua tia era fumante, se não fosse, ela talvez tivesse contato com algum parente que fumava, era uma fumante passiva, mas mesmo que não fume, que ela não fumasse, a tendência de ter uma predisposição genética, ou seja, que a família tenha alguma mutação que induz câncer de pulmão, isso realmente é muito raro. Tá? Então, para finalizar, eu queria agradecer a presença do Tiago Jorge e do Dr. Waldeck Jorge, apesar do sobrenome, eles não são parentes. E, enfim, agradecer todos os nossos internautas que acompanharam aí por quase 1 hora esse nosso papo bastante interessante, pelo menos é o que a gente gosta de conversar, né, no dia a dia. Espero que a gente tenha respondido a maioria das perguntas. Lembrar que esse bate-papo vai ficar gravado nos nossos canais. Se alguém perdeu ou quiser rever, Facebook, YouTube, vai estar lá gravado. E se alguma pergunta não foi respondida, a gente vai tentar responder pelo próprio Facebook. Gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem final para a gente encerrar, e muito obrigado. Reitero os agradecimentos, Dr. Carlos. É sempre um prazer participar dessas interações com os internautas. Esperamos poder fazer muitas outras no futuro próximo. Estaremos sempre à disposição de vocês para essas interações, perguntas, comentários, sugestões. Sempre um prazer. E vamos na luta contra o câncer, enfatizando a detecção precoce e o que nós podemos evitar. Todos os carcinógenos ambientais conhecidos, exposição solar excessiva, tabagismo, álcool e os carcinógenos que menos relevantes, mas que também estão presentes no nosso ambiente. Uma boa noite a todos. Eu também queria agradecer a oportunidade, é até um pouco suspeito, mas eu adoro falar do que vem pela frente, esse futurismo, porque isso acalma o nosso coração e acho que, apesar do pouco tempo de oncologia, já deu para ver como isso muda as nossas vidas e a vida de todo mundo, e como o Dr. Waldeck falou com melanoma, algo que antes para a gente era algo que, quando a gente via um diagnóstico desse, a gente até se sentia deprimido, porque a gente não tinha muitas armas para combater, e hoje é uma das doenças que a gente tem as melhores armas de combate. Então, sinceramente, no dia da luta contra o câncer, é maravilhoso poder ver o que tem pela frente, que a gente sim vai conseguir ter melhores armas, vai conseguir sim dar melhor qualidade de vida para os pacientes, vai conseguir sim trazer esperança para quem hoje ouve essa palavra ou esse diagnóstico e fazer com que essa pessoa sinta que pode sim ter uma vida muito boa, apesar de ouvir essa palavra. Obrigado, pessoal, e até a próxima.